pessoal, eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição da Identidade. Hoje a gente recebe a aluna de jornalismo, Sabrina Habrin. Tudo bom, Sabrina? Tudo bom, Carol? Tá sendo um prazer receber esse convite para participar aqui do programa. Obrigada. Prazer em recebê-la também. Bom, Sabrina, a primeira pergunta, como que você escolheu e por que você escolheu fazer jornalismo? Eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, interagir, conhecer novos lugares. E na época do ensino médio, eu já participava de alguns cursos em ONGs e, por coincidência, eu me interessava bastante pela questão de produção. Aí, um desses cursos dessa ONG que se chama Cidade Escola Aprendiz, era o Repórter Aprendiz, se chamava Repórter Aprendiz o curso. E aí eu pensei, nossa, que interessante esse curso, é de produção e tal. Aí eu fui perguntar, né, como que funcionava o curso, se era parecido com os anteriores que eu tinha feito. Só que os que eu tinha feito anterior era voltado para projeto social e intervenções urbanas artísticas. Aí eu falei, os outros eu gostei bastante, o que custa tentar e fazer mais um curso, já que eu tinha o tempo da tarde livre, já que o meu ensino médio era de manhã, então eu comecei a participar desse projeto. A minha educadora na época até falou que não era um curso profissionalizante, era um curso livre e tal. Eu falei, não tem problema, tá em contato com pessoas que gostam, vivenciando a prática, ia ser interessante. Aí, durante um ano, eu participei do Repórter Aprendiz, que a gente viu as 4 linguagens de fotografia, produção de doc, escrita e rádio. E as oficinas eram muito livres, porque a ONG, a Cidade Escola Aprendiz, ela tem a metodologia de educomunicação, que é através do processo da produção e interação dentro da comunicação, tornar o jovem como um agente capaz de mobilizar, produzir e ser um agente de voz. Então, para mim era muito legal, porque eu tinha na época 17 anos e o grupo desse curso era muito variado. Tinha uma menina, a Jéssica Moreira, que estava no início da faculdade, que por coincidência ela estava fazendo jornalismo aqui. Tinha uma outra menina que já tinha uma experiência de cinema, tinha 21 anos. E tinha pessoas que também estavam no ensino médio que nem eu, então era um grupo muito misto. Eu com 17, pessoas com 18. O curso era de 17 anos a 21, então tinha essa variedade de experiências. Aí durante um ano eu me envolvi bastante com esse projeto, com esse grupo. E disso, a turma que eu participei desse projeto tinha uma necessidade muito grande de produzir. E não queria abrir mão, queria continuar ali em contato com a ONG e tal. E aí o que aconteceu? Como a gente era muito engajado e participava muito de tudo que acontecia, tinha uma palestra, tinha um seminário, a gente ia, queria participar, queria produzir. No ano seguinte, a gente não estaria mais no curso, né? Porque o curso durava um ano. Abriu-se um projeto dentro da ONG que se chamava Coletivo Reagente, que era como se fosse um nível 2 do curso, onde a gente não tinha mais as oficinas para aprendizado. A gente tinha agendas todo mês dos eventos que a própria ONG ia ter e a gente, entre o grupo, via quem ia produzir. Então, por exemplo, tinha uma amiga, a Nandara Dica, que ela adorava coisa de animação, junto com a Sabrina Sabiá. Então, quando tinha alguma coisa para fazer uma divulgação de teaser, ela super se empolgava. E quando tinha alguma coisa de fotografia, que era o que eu gostava mais, eu me empolgava. Então, era muito de acordo com o que cada um do grupo sabia e se identificava, produzia. E aí, durante esse segundo ano, foi uma experiência muito incrível, porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, produzindo conteúdo jornalístico, indo em evento, falando sobre juventude, falando sobre outras ONGs, meio ambiente, um público muito diverso. Então, aquilo me cativou muito, que eu falei, poxa, eu quero fazer jornalismo porque... 2 razões principais. Porque das outras coisas que eu tenho muita afinidade, que são totalmente voltadas para a arte, de se expressar, de canto, dança, atuação, é um mercado muito escasso, muito difícil no Brasil para você se manter. E aí eu ficava pensando, eu tenho essa facilidade de criação. Se eu fizesse uma faculdade de arte, ela ia melhorar a questão minha de técnica. Só que, e a questão de noção de mundo? Já que eu tinha muito forte essa característica peculiar minha de enxergar o mundo de uma maneira minha. E aí,
várias situações que aconteciam no dia a dia, eu entrava meio que em choque, porque pra mim era surreal aquelas coisas que aconteciam. E eu ficava pensando, gente, o que eu vou fazer da vida? Eu vou chegar aí com 25 anos no futuro, vai acontecer uma coisa normal do dia a dia, eu vou surtar psicologicamente, porque eu não vou conseguir lidar com aquilo. Aí eu pensei, eu gostava muito de produzir, e aí das coisas que eu gostava, eu pensei, poxa, o que tem a ver com essa coisa de fotografar, de escrever, de ir em evento, de contar o que está acontecendo? Porque na época eu já tinha um blog. No início o blog era mais assim para compartilhar poesia, textos de reflexão. Mas conforme eu fui me envolvendo muito em projetos de ONG, lançava um vídeo, lançava um ensaio. Aí eu falei, poxa, eu vou compartilhar essas coisas que eu vou participando, né? E aí, hoje em dia, o blog é uma mistura de tanto de fotografia, projetos que eu participo, tem muita coisa autoral minha, o que não é autoral é projetos que eu participei e colaborei. E aí, hoje, ele é como se fosse um diário de bordo meu das minhas histórias que eu compartilhei pelo mundo. E aí, o jornalismo, hoje, como estudante de jornalismo, eu consigo enxergar que aquela noção que para mim era falha, ela foi melhorando com o tempo. E também eu acredito que esse é um caminho que, além de como pessoa para me amadurecer, vai conseguir me dar uma estabilidade, porque eu me identifico muito com produção. Então, das linguagens, eu gosto muito de revista, eu gosto muito de site. É uma área de cultura, entretenimento, bem-estar, eu me identifico demais. Então, para mim, o meu objetivo a faculdade de jornalismo é uma passagem para mim de mudança e de amadurecimento, tanto como pessoa, para eu conseguir também me inserir no mercado de trabalho, mas não no intuito de, quero criar uma carreira jornalística, mas sim para eu conseguir ter uma base, para eu poder desenvolver, ter condições de fazer o que eu tenho muita paixão, que é a arte, que é me aperfeiçoar em linguagens artísticas. E hoje em dia eu falo que eu consegui muito daquilo que eu estava querendo, esse amadurecimento, essa experiência, aprimoramento de técnica, mas eu ainda sofro com algumas coisas, especialmente objetividade. Como que a Fapcom surgiu? Como que você descobriu a Fapcom? Então, nesse curso que eu participei, o último da Cidade Aprendiz, né, que eu já estava, acabando o ensino médio, eu lembro que, para mim, eu posso dizer que os projetos sociais me salvaram, porque quando eu tinha 15 anos foi a primeira vez que eu participei de um projeto social. E o contato com pessoas de ONG, você tá no meio onde tem pessoas que lutam por causas, querem mudar o mundo e enxergam que para mudar o mundo primeiro tem que se mudar o entorno. Para mim aquilo foi muito inspirador. E aí o que aconteceu? No último projeto que eu participei dessa ONG, um dos integrantes do grupo, como eu disse, era aluna aqui. Então eu vivia perguntando como que é fazer faculdade de jornalismo, porque eu sabia que eu queria fazer comunicação, porque eu pensava, nossa, eu sou uma estudante de jornalismo que não suporta ver jornal, nem ler, nem nada. Nossa, eu não gosto, acho muito chato, nossa. Mas eu gosto de saber o que está acontecendo no mundo. Aí eu ficava pensando, por que o jornalismo tem que ser só compartilhar tragédia e coisa ruim que está acontecendo? Por que ele não pode ser divertido? Por que ele não pode falar sobre as coisas boas que estão acontecendo? E eu até pensei muito nisso, porque eu amo a cidade de São Paulo, a variedade de espaços culturais que ela tem. E eu lembro que eu tinha criado na minha mente, no ano que eu estava fazendo esse trabalho voluntário, que uma vez por mês eu ia conhecer algum lugar cultural, porque aí quando eu fosse jornalista e aí eu precisasse sugestões de pauta, eu já tinha na minha mente um monte de lugares assim para indicar, porque eu ia querer falar de tudo que acontecesse na cidade e o que ela podia oferecer de eventos, Aí a Fapcom eu conheci por causa dessa amiga que estudava aqui, Só que eu não cheguei a me inscrever na faculdade assim que eu acabei o ensino médio. Eu cheguei a um ano depois um ano depois do ensino médio, eu fiz cursinho. Aí depois que eu fiz o cursinho, porque o ensino médio para mim era como se fosse uma obrigação. E eu nunca tive um perfil muito didático. Eu tenho muita dificuldade com linguagem acadêmica. Então, o ensino médio eu fiz nas coxas. Só que os meus projetos eram o meu mundo, entendeu? Eu chegava na escola falando, não sei, ontem eu fui numa palestra que tinha um cientista que ganhou um prêmio de não sei o quê, a gente foi fazer as fotos, foi fazer entrevista, não sei o quê. Era o meu mundo.
Aí, quando acabei o ensino médio, eu pensei, gente, eu tenho que passar numa prova de faculdade, eu não tenho bagagem, eu não tenho noção de nada. Aí eu fiz o cursinho para melhorar um pouco essa noção aí, para conseguir passar em prova. Aí eu já estava com duas ideias, a Casper Libero e a Fapcom, eram minhas duas opções. Porque eu só queria essas duas opções, eu não queria outra nenhuma. Aí eu passei na da Fapcom, fiquei super contente e tal, e aí eu comecei a minha jornada aqui como estudante de jornalismo da Fapcom. Além dessa dificuldade que você disse de, por exemplo, não gostar de assistir jornal, enfim, quais outras dificuldades você teve durante os 4 anos de curso? Olha, uma das maiores dificuldades que eu tive foi que, às vezes os professores, ou quase sempre, eles estão falando um conteúdo e que eu vou entendendo na minha mente de um jeito meu. Aí, quando chega na hora da prova de fazer os trabalhos, se eu explicar do jeito que eu entendi, vai ser muito confuso. Então, eu tenho que tentar adaptar essa linguagem para uma linguagem acadêmica que o professor entenda. E é muito difícil para mim, então eu acabo indo péssima nas provas. Mas conseguiu terminar, entendeu? É o importante. Eu tô conseguindo aí passar os semestres, bonitinho. Por isso que eu me identifico mais nos trabalhos de produção, porque aquela energia de você criar, de você projetar uma ideia, depois ver ela ali real, pra mim sempre foi uma coisa muito legal. Uma coisa que eu falo que eu sou muito grata pela turma aí que acompanhou comigo é que com a convivência, né, os próprios companheiros aí de sala começaram a entender quando eu não entendia e traduziam as minhas dúvidas. Porque às vezes era uma pergunta tipo simples que eu fazia pro professor, mas o jeito que eu tentava fazer aquela pergunta do meu raciocínio, da minha visão, às vezes não chegava informação ali e não batia. Acho que é a objetividade, a transmissão da maneira que eu capto as coisas e solto. Eu acho que é a maior dificuldade de todas. Os 4 anos da Fapcom também rendeu a você muitos projetos, né? Conta um pouquinho pra gente de alguns que você participou. Olha, por eu ter esse lado muito artístico, né? Então o pessoal sempre me convidava, né? Ou para participar de um ensaio fotográfico, ou para fazer uma releitura de alguma obra. Eu lembro de... Nossa, que teve tantos aí que eu participei. Eu adoro câmera, fotografia. No começo desse ano, eu vou falar um recente, teve uns alunos aqui, eles ainda são alunos, né, os meninos, da banda Let Me Sing, que me convidaram para participar do clipe deles. Aí eu atuei como bailarina. Aí eu fiquei tipo assim, no clipe a bailarina ela tava um pouco desnorteada, ela tava ali com aquele turbilhão de sentimentos e tal. Aí eu incorporei a personagem, né? Mas eu confesso que depois que eu fui ver o clipe, eu fiquei assim, nossa, que cara de mal que eu tô, nossa. Eu ficava olhando assim as expressões. Esse foi um recente, né? Teve um outro que eu gostei bastante, que foi em parceria do professor Elinaldo e da Mirelle, que foi um projeto audiovisual também, que eu era uma bailarina circense. Adoro coisas que tem dança, então. Aí nesse ele era mais poético e lúdico, então ele não tinha fala, ele era mais gesto, coreografias de dança, brincar com o efeito de movimentos, também foi um que eu gostei muito. Mas teve vários, porque eu acabo gostando muito de conversar com as pessoas, né? Aí sempre tem aquele momento que alguém precisa de uma ajuda. E eu gosto de ajudar as pessoas, assim, tô precisando de alguém para participar de um projeto aí. Aí eu falo, ajudo, né? Mas, tirando da participação, os projetos que eu participei e colaborei, tem um que eu falo que é o meu coração, aquele projeto, que é o Fapcom Poesia. O Fapcom Poesia, ele existe há 2 anos e meio. Ele surgiu com a ideia de ser um espaço para os alunos compartilharem produções, poesia, texto, desabafo ou autores que eles gostam. O projeto está passando por várias mudanças, né, para permanecer vivo. Mas no início ele funcionava uma vez por mês numa pizzaria aqui perto da faculdade e a aglomeração dos alunos era muito legal, porque eu vi alunos participar do Fapcom Poesia que às vezes estava passando por uma fase muito difícil e quando pegava ali o microfone e falava, se expressava, era lindo ver como a
aquilo amadurecia ele, porque nas edições seguintes você percebia que aquela pessoa, até aquele espaço onde era ouvida, fez toda a diferença. Então não é só você compartilhar arte, é você compartilhar sentimentos, sabe? Lembrar que além da gente ser, os estudantes de comunicação ser comunicólogos, eles também são seres humanos, que têm sentimentos, que têm problemas, que têm conflitos, e mostrar esse lado mais humano e não só o lado competitivo, que no futuro vão ser todos profissionais concorrendo aí espaço no mercado de trabalho, é uma coisa muito gratificante. E aí o projeto no início ele tinha um grupo maior de organização, só que conforme os alunos foram se formando, eles não conseguiram mais estar tão presente ainda no projeto. E aí eu sou a única que ainda estou na faculdade e estou querendo ainda tocar o projeto, pensar novas possibilidades para fazer as edições. E eu não quero abrir mão não, eu não quero que ele morra não, porque é um projeto muito bonito. Legal. E agora está na reta final da faculdade, mas o seu TCC ficou um pouquinho para depois. Conta pra gente qual é a sua ideia aí inicial para esse próximo semestre pôr em prática. Como eu sempre fui apaixonada por arte, desde o primeiro semestre, tinha 3 coisas que eu tinha firme na minha mente. A primeira pode ser um pouquinho fútil, dependendo do ponto de vista, que era a roupa da minha formatura. Sim, eu tô há 4 anos com a roupa na minha mente. Só falta ir na costureira mandar fazer. Mas a segunda era que o meu TCC ia ser em alguma coisa voltada à cultura arte. Não sabia muito bem o que, mas ia ser voltada disso. Porque era a única área que eu saberia que eu ia ter paixão, que eu ia ter esse estímulo para ir até o fim. E o terceiro tópico era que ia ser individual, ia ser meu, só eu e eu. Porque é uma bandeira muito minha. E eu fui observando o pessoal do meu semestre, cada um tinha um gosto muito específico. A galera que gostava de esporte, a galera que gostava de política. Eu era a única que tinha a cultura, a arte como maneira de vida, sabe? Eu pego e falo, a arte é parte de mim, sem a arte é como se eu deixasse de existir. Então, é uma coisa muito, muito forte pra mim. E aí, conforme foi passando o semestre, né, eu tinha que escolher o tema e tal. No início, eu pensei em fazer monografia. Só que aí eu fiquei naquela coisa. Como eu vou fazer uma monografia em linguagem acadêmica se eu já tenho essa dificuldade tão grande aí desse meio dentro da caixa, né? Eu sempre fui fora da caixa. Que ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, essa maneira de eu lidar com as situações do dia a dia, de perspectiva com as pessoas, também é ruim, porque tem certas situações que eu preciso me enquadrar e não consigo, por causa dessa minha dificuldade, da minha personalidade. Aí eu cheguei um momento e eu pensei, eu entendi porque eu estava tendo dificuldade de encontrar o meu objeto de estudo. Porque eu não queria objeto de estudo, eu queria produzir. Aí quando eu entendi isso, para mim foi revelador. Foi um momento que eu pensei, nossa, se eu pudesse escolher qualquer linguagem, o que eu escolheria? Aí eu pensei, eu escolheria fazer um livro, que na verdade eu sempre quis publicar um livro. Eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei de escrever textos reflexivos, de contar histórias. Aí eu falei, é isso, vou parar de ir contra a corrente, é isso. Aí foi quando eu decidi que eu ia fazer um fotolivro-reportagem. E aí nisso, a escolha pelo tema, né? Aí eu fui aquela coisa, né? Vamos ali passar pela peneira, até conseguir encontrar. Aí eu tenho é como se fosse um objetivo, que a passagem minha pela faculdade, além de aprimorar essa minha noção de mundo, de entender, lidar com situações do dia a dia, também é um caminho que eu escolhi para eu me entender como ser humano na sociedade. Porque é meio curioso, porque às vezes as pessoas olham para mim e pensam, gente, você não tem receio do que as pessoas falam? Tipo, sei lá, você começa a dançar do nada, começa a pôr fone de ouvido e começa a dançar. Ai, sei lá, você às vezes aparece com umas roupas que chamam minha atenção, mas ao mesmo tempo parece que, sei lá, roupa de criança misturada com roupa de adulto, cada dia de um jeito. Aí eu simplesmente falo, as coisas que eu faço, elas seguem um princípio muito simples. Se aquilo que eu quero fazer não faz mal pra mim, não faz mal pra ninguém, por que eu não vou fazer? Já que a vida é uma só e cada um sabe o que é melhor pra si. Aí eu pensei assim, falar sobre essa jornada de se entender como indivíduo tem muito a ver com o movimento hippie.
porque o movimento hippie é uma proposta de uma vida alternativa na sociedade, que eles têm toda uma ideologia diferente, a questão de modo de vida, a como eles lidam com os próprios membros, de solidariedade, sentimento de companheirismo muito forte. E eu falei, poxa, esse é meu tema, porque tem muito a ver com o que eu busco como pessoa e tentar entender, e também é um assunto que me cativa. E eu pensei, em fotografia ia ser muito bacana ali, umas fotografias coloridas, eu adoro coisas coloridas. Aí foi como eu descobri qual que era o meu tema. E como que você já está planejando a produção aí do livro? Já tem contatos? Então, eu tenho alguns contatos, alguns personagens, mas eu ainda vou confirmar se eles vão entrar no livro mesmo. Mas conversando com essa galera, eu fiquei pensando, gente, é muito legal você ver que dentro dessa sociedade tão grande, onde tem pessoas às vezes presas ali na correria do dia a dia, tem pessoas que elas veem a vida com outro sentido, com sentido de compartilhar amor, solidariedade. E as histórias que eu fico ouvindo, tipo, tem uma história que eu ouvi de uma jovem que teve o filho na estrada, assim, com a ajuda ali dos malucos da BR, que é assim que eles se consideram, né? Chamando, eu falei, gente, que hilário, tipo, sabe? E é muito legal, porque eles são artesãos, né? Então, eles criam a própria arte que dá o sustento para eles. E eu também me identifico muito com isso, porque eu gosto muito de mexer com artes plásticas, com artesanato. Só que eu ainda não tô firme para dizer como vai ser o desenvolver desse projeto, porque eu ainda tô projetando, criando, determinando o roteiro da produção. Mas está sendo muito gratificante, tá? Tá sendo muito bom. Bom, boa sorte para você. Espero que o livro fique muito bom e a gente vai conferir em breve também, né? Sabrina, obrigada pela sua participação aqui no Identidade. Se você quiser deixar um recado aí pro pessoal. Um recado, olha, eu acho que eu deixaria assim que apesar da dificuldade que a vida acaba jogando assim pra gente, se a gente tem um sonho, tem uma certeza, não deixa as pessoas, as circunstâncias tirar essa certeza de você, porque se você sente aquilo é por uma razão. Eu fiz isso e até hoje eu falo, ainda bem que eu fiz, porque como satisfação você fazer algo por você e não pelos outros, é um presente que acho que todo mundo tinha que se dar. Obrigada, Sabrina, pela sua participação aqui no Identidade. O Identidade fica por aqui e até o próximo programa.